A paz do Senhor, amados. Vamos, nessa noite, que é uma noite bastante especial, uma noite de conscientização, a qual nós temos certeza de que Deus já está falando conosco. Amém? Vou ler novamente, o tema que já foi lido nessa noite, mas eu vou ler novamente. Mateus 5:19. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos orar. Querido Deus, nesta noite nós estamos aqui na tua casa, Senhor, para juntamente com teus filhos a prestar a ti um culto racional, um culto de louvor, de adoração, e também, Senhor, de conscientização, a qual, Senhor, nós traremos na nossa memória a responsabilidade que o Senhor confiou em nós. Por isso, neste momento, eu me entrego nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, para que o teu poder venha se aperfeiçoar nas nossas limitações e fraquezas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar se assentando em nome do Senhor Jesus. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, se você for ler o contexto, você vai entender que a obra de Deus não pode parar, não importa a circunstância. Porque muitas vezes nós pegamos alguns versículos isolados, lemos esse versículo e falamos: epa, que lindo, né? Mas tem toda uma história, um texto e um contexto para ser analisado. Então, lendo esse contexto, eu observei algo muito importante. Nós estamos em um momento difícil no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. E nesse contexto, nesse texto, nós vamos encontrar um momento muito difícil também para Jesus e para os discípulos de João Batista. O contexto vai nos dizer que João Batista tinha sido preso. E nós sabemos que Jesus foi batizado por João, ele foi levado ao deserto, e ali ele foi tentado por Satanás. Depois Jesus veio, ficou ali, meio que escondidinho, e aí ele recebeu a notícia: olha, o teu primo João, ele foi preso. E o que João estava fazendo? Qual era a função de João? Pregar o arrependimento, dizer que Jesus Cristo viria. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Então eu, Edna, entendo que naquele momento em que Jesus tomou conhecimento que João estava preso, ele disse: bom, agora chegou a minha hora, o caminho está preparado e lá vou eu. Aleluia! E nós entendemos, vemos no texto que ele começou a andar e de repente ele contemplou, ele viu ali alguns pescadores. Ele disse: é agora. É agora que eu vou começar o meu ministério. É agora que eu vou começar a chamar esses homens, porque eles não estão parados, eles não estão numa praça, eles estão trabalhando. E eu quero te dizer, quanto mais ocupado você for,
quanto mais compromisso você tiver, é em você que Deus está de olho. É você que o Espírito Santo está mirando, porque Deus precisa de pessoas que se envolvam com o trabalho. Quando nós éramos criança e depois que crescemos, nós ensinamos as crianças a cantar um louvor que dizia: Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, né? Então a gente pode ver através disso que Jesus sempre foi no lugar aonde as pessoas estavam trabalhando e dizia: vem e segue-me. E nesse versículo que nós lemos, nós vamos ver aqui dois tipos de chamado. Nós vamos ver o primeiro chamado. Jesus disse assim: vinde após mim. E eu entendi nessa colocação de Jesus que antes de qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos ir a Jesus. E a palavra vem e segue-me, ela quer dizer: olha, eu vou estar na frente, ou vou estar do lado, ou vou estar com você. Você não vai estar sozinho, porque eu sei o caminho. Quantas vezes nós encontramos pessoas nas ruas e as pessoas pedem uma informação e dizem assim: você sabe onde fica a rua Carnaúba? E você está vindo para cá, você fala: vem comigo, eu te levo até a entrada da rua. Olha, a rua é essa. Então eu entendo que Jesus estava dizendo naquele momento: olha, vem e segue-me, porque eu vou te mostrar o caminho certo. E se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos encontrar Jesus por várias vezes fazendo convite às pessoas: vem e segue-me. E um dos convites mais marcantes que os evangelistas usam muito está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu mudo o teu fardo pesado por um fardo leve, mas para isso você precisa vir aceitar o convite de Jesus. Amados, esse tempo de pandemia, todos os pregadores, todas as pessoas, jornalista, repórter, pronuncia essa palavra a todo momento: pandemia, pandemia, né? E muitas vezes nós não conseguimos entender a dimensão que esta palavra tem atingido na vida do ser humano. Além do vírus, ela tem causado coisas, estrago de muitas famílias, em muitas vidas. São dezenas e centenas de pessoas que estão prostradas em cima de uma cama, sofrendo de depressão, sofrendo de desânimo. Muitas pessoas ouvem o chamado do culto, mas não tem força para sair de casa, para vir até a igreja. Mas nesta noite o convite de Jesus é: vem, eu tenho alívio para a tua alma. Esse cansaço que nós estamos sentindo não é um cansaço normal. Ele não vai sair através de alguma terapia. Ele pode até melhorar, mas quem pode trazer alívio é Jesus. Então é momento de nós nos posicionarmos, porque Jesus é a única esperança. Não há esperança, amados, é só Jesus. Então, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está doente, se você está desempregado,
se você está sem esperança, o convite de Jesus nessa noite é: vinde a mim, venha a mim, venha a mim. Eu tenho esperança, eu tenho força, eu tenho saúde. Nesse tempo, todos ou milhares de pessoas decoraram o Salmo 91, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sombra é lugar de refrigério, é lugar de descanso, e isso nós só encontramos em Cristo Jesus. Então venha até a Ele. Ele é a árvore que tem sombra e refrigério para todos nós. O Salmo 23 disse que Ele é o pastor que nos guia às águas tranquilas, que nos leva a lugar de refrigério. Então não adianta nós ficarmos parados, prostrados, desanimados, reclamando, dizendo: não dá, isso está demorando para passar. Já passou, porque Jesus já se manifestou, nos dando força, graça para estarmos na sua presença. Então, amados, é tempo de nós nos posicionarmos. Há um versículo que está, parece que em Lucas, se não me falha a memória, que Jesus disse assim: quando vir essas coisas acontecer, olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. E você vai dizer: mas o que isso tem a ver com o vinde a mim? Isso quer dizer que a igreja não pode ficar de cabeça baixa, não pode ficar parada, não pode ficar esperando as coisas acontecer. Olha para cima, que de lá vem fortaleza, de lá vem socorro, de lá faz você ganhar nova vida e saber que a nossa redenção está próxima. Eu estava conversando com alguém esses dias, e alguém dizia assim para mim: olha, missionária, eu estou assustado, porque nem começou ainda o princípios de dor, e as pessoas estão com medo, as pessoas estão recuando. E quando nós tivermos alguém diante de nós e dizer: quem você vai seguir? Qual vai ser a nossa posição como igreja? Então, amados, é tempo de nós nos posicionarmos como igreja de Cristo na terra. O chamado de Jesus é: vinde a mim, segue-me, você só tem a ganhar. Aleluia. O segundo chamado, ou seria uma promessa que tem dentro desse versículo. Ele disse: olha, venha a mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha que promessa linda. Ele não disse: você vem e eu vou te dar uma casa, um carro e algo semelhante. Ele disse: eu vou fazer de você um pescador de homens. E é interessante que na pescaria existe vários métodos para pescar. Eu estava até agora há pouco ali falando, com o presbítero Guedes. Quando eu era pequena, nós morávamos num lugar e tinha lá um lago, e meu pai e meu irmão pegavam uma peneira e a gente ia peneirar. Então eles passavam a peneira assim, vinha cheio de lambari, O meu pai fazia tarrafa, e ele punha uns chumbos nas pontas da tarrafa, e ele pegava assim, ficava uns metros assim, e ele girava e jogava a tarrafa. Outra hora, ele pegava e colocava uma rede, E a rede então ficava ali a noite inteira. No outro dia de manhã, ele ia ver a rede. Era muito difícil meu pai pegar uma vara. Mas
sabe, eu estava pensando o seguinte: pescaria requer paciência, muita paciência. Hoje em dia nós temos o pesque e pague, não é? Tem um lago, você pega uma cadeirinha ou um banquinho, pega uma vara, um anzol, põe ali uma isca, senta, fica ali, algum pouquinho, aí de repente vem uma tilápia, porque é mais tilápia que tem nesses lugares, né? Pega na tua, você puxa, fica feliz, né? Pesquei, põe do lado. Mas requer paciência. Requer muita paciência. E sabe, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho paciência nenhuma para pescar. Se você me levar num pague pesque, ou você não vai pescar nada, ou você vai se irritar comigo e vai dizer, vai embora. Porque eu vou mudar de lugar inúmeras vezes. Eu vou jogar minha vara e vou dizer que não tem nada. E vou sair de lugar. Eu não vou parar. E com isso os peixes vão embora. Porque há uma necessidade de ter paciência. E aí o que eu observo nesse texto é que Jesus chamou os discípulos que estavam com uma rede. E eles iam jogar a rede. Mas não era num lago qualquer. Era em alto mar. Os discípulos que Jesus estava convocando estavam acostumados a trabalhar em alto mar. Eles nunca pegavam um banquinho e sentavam e jogavam ali uma isca e ficavam esperando o peixe. Não, eles iam para o alto mar. O que eu entendo, amados, é que Deus nos chamou para ir para o alto mar. É coisa séria, é coisa brava, é coisa difícil, mas Ele nos convocou e é no alto mar que Ele quer nos colocar. Ele me colocou no alto mar. E lá, querendo ou não, eu preciso jogar a rede. E eu louvo a Deus, porque Ele nunca me deixou. Porque desde que Ele disse, segue-me, e eu segui, Ele está comigo. Então nós fomos convocados. O mundo é um alto mar, um mar bravio, um mar feroz. Mas ali existe peixes para ser apanhado, almas necessitando de ouvir o amor de Deus. Então não fica pensando assim, ah, mas o irmão vai. Não, é nós, é eu, é você. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que me chamou a atenção é que os dois irmãos, Simão e André, eles não estavam com uma varinha, eles estavam com uma rede. E Jesus sabia, eles estão acostumados com tempestade, decanta lá e xeremarrás. Aleluia! Nós somos chamados para enfrentar a tempestade. Nós somos chamados para enfrentar ventos fortes. Nós somos chamados para enfrentar Covid. Nós somos chamados para enfrentar qualquer tipo de caça de Satanás. Mas na nossa frente está Jesus, porque Ele disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então por que nós estamos tão tímidos? Então por que nós estamos tão assustados? Então por que nós estamos guardando a nossa rede? Há um louvor que diz, quem mandou deixar a rede? Quem mandou você parar? Pega a sua rede e não volta para aquele laguinho lá não. Volta para o alto mar. Aleluia! É ali que estão os peixes. É ali que tem pessoas que precisam. É no mundo.
é as pessoas que estão sem Deus, é o álcool, alcoólatra, é a prostituta, é o usuário de droga, é o canceroso, é o aidético, é o leproso, é o desempregado, é aquela família que está sendo assolada, é aquela família que perdeu um ente querido e que não consegue se levantar, e você olha e você diz, mas o que eu vou dizer? Ultimamente, quando nós recebemos no nosso WhatsApp ou em qualquer lugar alguma coisa que diz assim, olha, morreu fulano, a primeira coisa que a gente coloca é, meus sentimentos, não sei o que dizer. Nos falta palavras, mas a palavra do Senhor diz que é Jesus que está na frente. Abre bem a tua boca e eu te encherei. A palavra está junto de ti, no teu coração, na tua alma. É o Espírito Santo que nos dá palavra, que nos ensina, que nos diz o que devemos dizer no momento certo, para a pessoa certa, porque Ele que está na frente. O mar está bravio e nós estamos escondidos. Eu falo por mim, né? Eu estou escondido. Não vamos usar nós, vamos usar eu, né? Estamos escondidos. E muitas vezes nós começamos a olhar e ver os peixes pular. Você já viu o peixe pulando? Você já foi na praia e no final da tarde os peixes começam a pular? É lindo, né? Querendo ser pescado. Existem vidas angustiadas, tristes, oprimidas, esperando de mim uma palavra de vida eterna. Quando Jesus disse para os discípulos, vocês também não querem me deixar? Pedro respondeu, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Há 1 mês e meio atrás, se não me falha a memória, o governador de São Paulo, em um pronunciamento, ele disse, olha, a igreja, ela é essencial. Depois ele deu uma mudadinha aí de cano, né? Mas isso não importa. O importa é que aquilo entrou em mim de uma forma. Eu disse, meu Deus, eu nunca parei para pensar que eu sou essencial para este mundo. Que neste momento de mar bravo, de tempestade, nós temos palavras de vida eterna, nós temos palavras de segurança, nós temos palavra de vida. Então, amados, Deus não está procurando pessoas capacitadas. Deus está procurando, como o presbítero Ozanir já leu aqui, aquele que diz, eis-me aqui. Há uma necessidade de nós olharmos como está a nossa rede. Precisamos ver como está a nossa rede. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias, e ela disse assim para mim, qual é a maior dificuldade que você está encontrando para evangelizar? Eu falei, primeiro eu saí de casa para evangelizar. Segundo, né? O que eu estou achando de dificuldade, não é dificuldade para evangelizar, mas para manter as pessoas na rede, que é a igreja do Senhor, não é? É o entrosamento. Muitas vezes nós lançamos a rede, mas a rede está cheia de buraco e os peixes saem. Então há uma necessidade de nós entendermos que o evangelismo requer amor, requer paciência, requer dedicação, requer tempo, amados,
Esses dias a missionária Marisa disse uma coisa, nós estávamos conversando, ela e o pastor Márcio, e ela falou: olha, é tão fácil nós pegarmos uma cesta básica e darmos a alguém, mas darmos um tempo do nosso tempo para ouvir aquela pessoa está tão difícil. E o mundo está precisando disso. Que nós renunciamos a nós mesmos, que nós encontramos tempo para ouvir a angústia e o clamor daqueles que pedem socorro. O mês passado, a semana passada, vocês devem ter visto que a Índia superou o número de infectados, porque teve ali um ritual que acontece todo ano no rio Ganges, aonde milhares de pessoas se jogam dentro daquele rio sujo com todo tipo de contaminação, e quando eles se jogam, eles gritam que eles precisam de socorro e de ajuda. E aí, por causa dessa aglomeração enorme de milhares de pessoas, o vírus se aproveitou. E milhares estão morrendo na ignorância, sem saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, amados, como igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar. Isso vai passar, já está passando. Vamos crer que ao mês que vem, em nome de Jesus, estamos liberando uma palavra profética, que isso tudo já passou. E nós, como igreja, vamos estar posicionados para buscar a ovelha que está parada, que está ferida, que está distanciada. É tempo de nós nos movimentarmos. E não é pegar um banquinho e sentar em volta de um lago onde está criando peixes, mas é de ir para o alto mar. Mas não precisa ter medo, porque quem nos chamou é poderoso para nos guardar, para nos dar estratégia, para dizer, como ele disse para Pedro: joga do lado direito, porque é ali que está o peixe. Sabe, eu aprendi uma coisa com o pastor José Carlos, e eu tenho ensinado isso, e lá em Angola, se você perguntar, os irmãos vão dizer: nós temos que encontrar aveia. Porque uma vez, num estudo de obreiros, o pastor José Carlos dando estudo para nós, ele disse assim para nós: olha, quando você for evangelizar, quando você for começar um trabalho de evangelização, você procura aveia, porque alguém, para colocar um soro, precisa encontrar aveia, senão o soro não produz nada. Então, se nós estivermos seguindo a Jesus, como Ele nos chamou, e encontrarmos aveia, esses lugares aqui vai ser pequeno. Eu sei que o sonho do nosso pastor, que é o sonho de Deus, porque o que Deus traz no coração dele, é porque Deus já sonhou primeiro, é ver essa galeria repleta de gente, é ver lá fora repleta de gente, e eu creio pela fé que isso pode e vai acontecer quando a igreja se manifestar, se movimentar e dizer: eu vou jogar a rede. Importa que está ventando, importa que tem tempestade, aquele que me chamou vai dizer: mar, acalma-te, porque os discípulos disseram: quem é esse que até o mar lhe obedece? É o que te chamou, é o que disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aceite o convite, pegue a rede, dá uma olhadinha se ela tem algum buraquinho. Se ela tiver, conserte,
com a oração, com um pedido de perdão, com busca de um conhecimento, com a orientação do pastor, dos presbíteros, dos irmãos, e lança, porque você não está sozinho. Jesus disse: vim e segue-me, eu estou na frente, é eu que abro o caminho, é eu que digo ali, joga a rede, que seria no caso a veia que nós precisamos procurar. Que Deus nos ajude, que nós como igreja, amados, entendamos a nossa posição na terra. E você vai dizer assim: ai, mas eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado, a rede está pesando tanto. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se a rede pesar, você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E como Davi, você vai jogar a rede. Ele jogou a pedra, né? Que atingiu, porque ela foi na velocidade da força do Senhor. Então confia naquele que nos chamou. É fácil? Não. É difícil? Não também. Porque é Jesus que está na frente. Amém? Então vinde, e vos farei pescadores de homens. Quando você vê alguém, você olha, você fala assim: Jesus, o Senhor falou que eu iria pescar homens. Tem um ali para ser pescado, tem uma família para ser pescada. Me ajuda a jogar essa rede, Senhor. E você pode ter certeza, famílias inteiras virão para a casa do Senhor, porque você vai trazer a rede. E você vai fazer igualzinho Pedro: vem outros barquinhos me ajudar, porque eu sozinho não estou dando conta, a rede está pesada, o meu barco vai a fundo, porque é muitas almas que o Senhor vai salvar, é muitas almas. Eu sei, eu conheço o meu pastor, e conheço o coração dele um pouquinho, porque quem conhece o coração dele é Deus, né? E sei que quando ele olha assim para a igreja, né, que ele não vê a igreja completa, ele sente uma certa tristeza, tristeza de pastor, que é normal, que se ele não sentisse, seria até anormal. Mas eu posso dizer que uma hora ele vai olhar, e ele vai chamar os diáconos e dizer: busca a cadeira em outro lugar, porque nos bancos já não há mais lugar, porque vai haver o tempo de colheita. O mar vai estar bravio, mas os peixes irão chegar, porque nós vamos nos posicionar na presença do nosso Deus. Segue a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E você que está em casa, assistindo essa live, se você está cansado, oprimido, desanimado, sem forças, até pensando assim: eu queria estar lá, mas essa pandemia. Nessa noite, o convite de Jesus para você é: vinde após mim, e eu troco o teu fardo pesado por um fardo leve, e dou a você o descanso que você precisa. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu oprimido, e eu vos aliviarei. Não precisa ficar aí parado, nem desanimado, nem oprimido. Jesus tem a solução. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender a nossa posição na terra. Não abaixe a cabeça, é para cima que nós temos que olhar. É a nossa redenção que está próxima. Então, glorifique ao Senhor, porque Cristo está voltando. Quando uma noiva está se preparando, quando alguém está preparando para um casamento, a família fica alegre. E a gente vai e compra roupa, e compra sapato, e marca salão, e faz isso. Ei,
essa pandemia é dizendo: o noivo está vindo, decanta lá e xeremarras. Então não é parado, se movimenta lá e derras, decantas de, porque o noivo precisa encontrar a noiva preparada, ataviada. Sai deste lugar e venha para a presença de Deus, porque o noivo está voltando. E Ele não quer encontrar ninguém. Ele não quer que nós sejamos as virgens imprudentes. Ah, mas não deu tempo. O tempo é agora. Vinde, 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 segue-me. É o chamado do Senhor Jesus. Esses dias evangelizando eu já vou terminar, evangelizando um motorista do Uber. E eu disse para ele, ele disse: mas cada um fala uma coisa. Eu disse: sim. Só que o que Deus permitiu, porque nada acontece sem essa permissão dele, que esse vírus viesse para chamar a atenção da humanidade. Ele parou, olhou para trás e disse para mim: eu nunca ouvi isso. Me diz como é isso? Como Deus chama a nossa atenção? E aí eu pude falar de Jesus para ele. Então, amados, é tempo de nós pregarmos, a tempo e fora de tempo. Senhor, faz de nós pescadores de homens. Amém.